Olá, eu sou a Bel Ayala e hoje, no Universo Feminino, vamos ouvir sobre sentimentos, afetos, responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional, entender a importância desses conceitos e a importância também de ser transparente com os próprios sentimentos e com o sentimento das outras pessoas. Começa aí um bom caminho para se ter relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. O Universo Feminino de hoje vai abordar a responsabilidade afetiva com a colaboração de profissionais da área da saúde e também com depoimentos de nossas ouvintes, mas também nós vamos falar de profissões, vamos trazer os depoimentos de nossas colaboradoras falando sobre suas atividades profissionais e também músicas, uma playlist com canções que nos fazem pensar. Você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar. O ser humano é um animal racional, verdade. Mas, talvez mais do que isso, seres humanos são animais afetivos. Nós somos criaturas que, durante muito tempo, aprendemos a deixar o afeto, deixar a emoção em segundo plano. Sobretudo no mundo moderno, onde nós valorizamos muito a racionalidade, o quadradinho, a medição, a conferência, está tudo certinho, etc., nós deixamos de lado muitas vezes que nós, seres humanos, para sermos compreendidos, precisamos levar em conta a dimensão fundamental do afeto. É um filósofo lá do século XVIII, chamado Baruch de Spinoza, que nos lembra a importância que esse afeto tem. Mas é bom desde já a gente definir o que estamos chamando de afeto. Em geral, na linguagem comum, quando a gente fala de afeto, a gente lembra de carinho, de afetividade num sentido positivo, bacana. Isso está correto, mas não é só isso. O afeto está ligado muito mais ao verbo afetar, aquilo que me afeta, aquilo que mexe comigo, aquilo que me move. Se você quiser até de uma maneira mais poética, o afeto é aquilo que move a minha alma, que mexe com a minha alma de uma maneira ou de outra, seja uma maneira positiva, seja uma maneira negativa. E para a gente ter tempo de perceber esses afetos, nós precisamos olhar para nós mesmos com mais frequência do que nós geralmente fazemos. Afinal, como nós temos uma tendência a valorizar demais a racionalidade, nós esquecemos que nós também precisamos respeitar o tempo dos nossos afetos, o tempo da nossa emoção, o tempo das nossas vivências interiores, que muitas vezes são colocadas de lado diante da pressão por fazer as coisas da maneira mais rápida, mais racional e mais racionalizada possível. Tá errado? Não, de forma alguma. É só uma questão da gente lembrar também desse outro aspecto, o afeto como aquilo que me move, o afeto como aquilo que mexe comigo. E aí, virtualmente, qualquer coisa pode me afetar. Não existe uma fórmula que diga o que vai me afetar mais ou menos. Esse espaço é justamente aquele espaço de subjetividade, aquele espaço onde só eu posso dizer o que está acontecendo. E cada vez menos, hoje em dia, nós temos tempo e espaço para falar desse eu. É curioso que nós falamos de nós o tempo todo nas redes sociais. Nós expressamos as nossas opiniões, nós falamos aquilo que pensamos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pouquíssimo tempo para refletir naquilo que de verdade me afeta. O que mexe comigo? O que me faz bem? O que me faz mal? Será que tudo aquilo que me é ofertado, será que tudo aquilo que é colocado na minha frente para eu consumir, e isso infelizmente não se refere apenas a bens, mas também ao consumo de pessoas, ao consumo de relações, ao consumo de afetos, será que eu preciso disso? Será que isso de fato mexe positivamente com o meu afeto? Ou será que de alguma maneira até os meus afetos estão condicionados por uma racionalidade muito grande que às vezes eu não consigo perceber? Saber disso demanda tempo. Saber disso demanda algo que vem sendo cada vez menos lembrado. O respeito a si mesmo, o tempo para respeitar o próprio afeto. Isso não é uma solução para problema nenhum, mas vai permitir que a gente entenda um pouco melhor essa dimensão que, apesar de ter sido esquecida durante tanto tempo, é uma das dimensões fundamentais, porque de certa maneira é a capacidade de afetar e ser afetado que nos torna, entre outras coisas, humanos. Encontrar minha paz, você que é bonito demais, se ao menos pudesse saber.
Olá! Eu acho que esse mundo dinâmico que a gente está hoje, onde as coisas acontecem muito mais rápido, onde tem muito mais possibilidade de contato, de interação, as coisas acabam tendo uma facilidade de ser tudo muito, mas tudo muito raso. E aí entra esse outro ponto que eu acho que sempre aconteceu, mas agora acontece com muito mais evidência, que é essa coisa da irresponsabilidade afetiva. O que é isso? É você dar esperança, você dar expectativa para uma outra pessoa, demonstrando muito mais do que a pessoa sente. Demonstrando mais interesse, demonstrando mais carinho, demonstrando, sei lá, às vezes mais paixão, mais amor, mais do que a pessoa tem. E por que isso é ruim? Porque não dura, né? Porque é uma coisa que está fora da verdade dela. Então ela não consegue sustentar isso por muito tempo e ela nem quer sustentar isso por muito tempo. A pessoa irresponsável afetivamente, ela quer ter aquele momento onde ela percebeu que ela conquistou, ela foi o caçador, nesse sentido, ela conquistou o interesse do outro, conquistou o amor do outro, não deixa de ser, né? Através de palavras, às vezes até de alguns gestos, e deixa a outra pessoa pensando, nossa, como eu sou importante, nossa, que bacana, nossa, encontrei uma pessoa legal que quer o meu bem, que quer coisas legais pra mim, que quer viver comigo essas coisas legais. Aí de repente você percebe que outra pessoa não quer não, né? Ou porque ela tá fazendo isso com você e com mais outras 10, ou porque ela fez aquilo só naqueles 5 minutos e depois sumiu. E o ser humano tem muito disso. Mesmo que ele tenha uma coisa por pouco tempo e depois essa coisa acabe, a gente tem um lado bom que é até um otimismo, né? Que fica esperando que aquilo volte, que fica na expectativa de que não, se a pessoa fez isso uma vez, ela vai fazer de novo. Eu quero mais disso, as pessoas querem mais das coisas boas, graças a Deus, né? E é uma maldade quando a pessoa faz isso intencionalmente, porque às vezes pode ser intencional. A pessoa pode estar fazendo isso simplesmente para ter a sensação de que tem pessoas aí à sua disposição, né? Tem pessoas que admiram, tem pessoas que acham ela muito bacana, que elogiam, porque conforme ela vai fazendo isso, dando essa expectativa, oferecendo carinho, amor, atenção, a outra pessoa retribui, é muito natural do ser humano retribuir. E quando ela recebe essa retribuição, a pessoa se alimenta disso. Só que se ela não tem esse sentimento verdadeiro dentro dela, ela fazer isso só para ter aquele biscoito, né? Só para ter aquele agrado da outra pessoa, ela não está sendo responsável, ela está elevando demais a outra pessoa no nível que vai fazer ela cair também muito rápido, né? E de uma forma dolorida. Então a irresponsabilidade afetiva vem nisso, na falta de tato e de empatia da queda da outra pessoa. Enquanto você está levantando a outra pessoa, tá ali, tá legal, tá gostoso para todo mundo. Só que você tem que pensar que a hora que você arranca isso de vez, porque normalmente isso é arrancado de vez. A pessoa lá não chega, não conversa, não explica de que, olha, não é bem assim, eu gosto muito de você, mas é de um outro jeito. Olha, eu não vou poder estar presente por causa disso, ou porque eu pensei que eu tivesse com um sentimento por você X, mas agora sentindo o dia a dia eu tô vendo que não é esse o real sentimento. Falar tudo isso é difícil, é muito mais custoso. É muito mais fácil a pessoa chegar, dar uma de bacana, dar uma de maravilhosa, dar aquela super atenção, se alimentar do quanto que a outra pessoa tá maravilhada por ela e aí cair fora. Cair fora é fácil, só virar as costas e ir embora. Difícil é enfrentar e afrontar a outra pessoa. Conseguir colocar qual é a verdade, porque a verdade às vezes é muito mais feia, né? E é dura de falar, é dura de ouvir. Então, o que resta? São essas pessoas que passaram por esses irresponsáveis afetivos e crescer com isso, né? E aprender, é o que lhe resta. Aprender a não cair mais nessa, aprender a filtrar as outras pessoas. A gente tá num mundo também do eu te amo, as pessoas falam eu te amo de uma forma tão fácil
E eu acredito no amor muito. E eu acredito quando a gente sente sinais de que tem um amor ali para acontecer, que pode ser construído, mas só fale isso quando de fato você perceber que tem uma coisa para ser construída. E você também perceba quando a pessoa tá te falando isso baseado em alguma coisa que tá ali brotando e não do nada, só para se sentir bem. Ela não tá fazendo isso para você se sentir bem, ela tá fazendo isso para ela se sentir bem. Então conseguir perceber isso, sabe, benefício de quem que tá sendo feita toda essa grande euforia aí, é conseguir... eu não estou falando para desconfiar das pessoas, eu acho muito ruim isso, de falar, agora eu estou prevenida com todo mundo, eu estou pé atrás com todo mundo. Não, não é isso. É conseguir pontuar, é conseguir até achar legal, essa pessoa está aqui querendo mostrar grandes coisas, mesmo sem ter esse sentimento todo. Ok, ela está no momento de que ela está querendo esse momento, de grande emoção, mas ela não vai carregar isso por muito tempo. Você conseguir perceber isso, você consegue se blindar, você consegue ficar mais serena, você consegue não se deixar envolver por coisas que não são verdadeiras. E aí sim, você consegue permitir os que são verdadeiros entrar, né? Porque se você se blinda para todo mundo, se você fala, não, porque todo mundo é falso, todo mundo quer iludir, aí você fechou para tudo, aí você fechou para as pessoas bacanas que sim existem, então aí, para as pessoas bacanas que podem estar te oferecendo, sim, uma vida de compartilhar, uma vida de interação maravilhosa. Não sei bem o que fazer, nem sei como te dizer. Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Almeida, eu sou psicoterapeuta. Hoje eu quero falar com vocês sobre responsabilidade afetiva. Um assunto aí bastante interessante para a gente discutir. É isso mesmo, é sobre o ato de tratar com empatia e respeito os sentimentos do outro. Quando você busca esse termo responsabilidade afetiva, por exemplo, na internet, acha aí muitos conteúdos sobre as relações amorosas, mas é preciso a gente ampliar que essa postura ela serve para todas as relações afetivas ou não. Vamos lá? O termo responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade. É sobre honestidade, sobre respeito. É sobre não machucar o coração do outro, ser real e saber que o que não significa nada para você pode significar muito para o outro. As relações interpessoais, elas mudam com o tempo. Os nossos avós ainda viram casamentos por conveniência, sem amor, casamentos arranjados. Já os nossos pais viveram relações e viram relações mantidas sem amor, porque divórcio era como se fosse uma mancha no histórico da família, no histórico de alguém. Mas a nossa sociedade evoluiu e hoje nós escolhemos com mais liberdade com quem queremos estar e por quanto tempo. Mas também cabe a nós ter a responsabilidade emocional e tomar cuidado com o sentimento alheio. Quem foi que já não teve o coração partido ou abatido por causa de um término? Talvez entenda um pouco mais sobre a importância disso, porque tem a ver com a dor que você passou por um descuido ou falta de interesse em relação a essa pessoa, esse amor que não deu certo. A responsabilidade afetiva, ela começa quando você presta atenção em quem está com você. É quando você dá atenção aos sentimentos do outro e não coloca os seus acima de tudo. Quem traz afeto nos gestos, cuida. Ser responsável pelas consequências das próprias escolhas e pelos próprios sentimentos é o que desperta o amor quando estamos dispostos a somar. Ninguém aguenta uma parceria que adota o desapego, pois as relações desinteressadas elas não costumam durar, nem se tiverem toda a reciprocidade do mundo. E aí, os responsáveis afetivos, eles sabem da importância do agora. Eles não brincam com o tempo de quem topou partir para esse amor, eles são sinceros, cúmplices, não deixam de transparecer sempre que possível, né? Falam das emoções quando sentem. Quem tem responsabilidade afetiva, conversa, dialoga e não esconde.
não se esconde. Infelizmente, é cada vez mais comum o encontro de pessoas que fingem atitudes, que fingem instantes, seja para esconderem as suas reais personalidades ou para se proteger de futuras decepções. São coisas que acontecem e nós sabemos, já ouvimos muito falar sobre isso. Mas ainda existem muitos indivíduos que ignoram as regras e se jogam de coração. Não é que eles não tenham nada a perder, mas o medo de viver não é suficientemente forte para interrompê-los de sentirem o que estão realmente sentindo. Então seja 100% sincero sobre o que você sente, sobre o que você espera do próximo. Parece fácil, mas quase todo mundo se confunde e acaba iludindo alguém em alguma etapa da vida. Tem gente que engana alguém para satisfazer as suas próprias vaidades, para dizer que conquistou, para passar o tempo, por inúmeras razões. E o resultado desse jogo é que, de onde o iludido perde, perde feio. Perde a confiança em si mesmo, acha que o erro está nele, se sente culpado, acha que não deu certo porque não se esforçou, não se encaixou, não se doou o suficiente. Então, meus queridos, tenha muito cuidado ao plantar um sentimento em outra pessoa. Faça isso apenas quando realmente você quiser se entregar. Porque brincar com as emoções do outro hoje significa correr mais riscos de ser enganado amanhã. E falando em relação às demais relações, o que sua fala causa no outro? Já pensou sobre isso? Vamos refletir o seguinte: as suas palavras, elas podem machucar e atingir diretamente a autoestima do outro. Então, é preciso ter cuidado na hora de falar. Algumas vezes é preciso calar. Não é questão de pisar em ovos na relação, mas é ser empático. Afinal, para que falar algo que não vai contribuir, não é isso mesmo? O peso de alguém, como ele se comporta, a profissão que escolhe, não dizem respeito a você. Há pessoas que falam que porque se preocupem, querem o melhor do outro, mas dizer, por exemplo, você deveria emagrecer e ia ficar mais bonita, não é a melhor forma de fazer isso, não acha? Já imaginou o que suas palavras podem causar com a autoestima da sua amiga, por exemplo, de um familiar? Diariamente, pessoas se sentem péssimas com o seu corpo, se sentem péssimas consigo mesmas, porque muitas vezes ficam ouvindo, se relacionam, se acreditam, né, naquilo que ouvem e não no valor que tem. Então, ao emitir uma opinião, você está julgando e fazendo um comentário. Então, raciocine se isso não pode machucar alguém, magoar alguém, se não é pejorativo, se isso vai contribuir, se a sua opinião realmente é de valor para o outro. Se alguma dessas respostas for sim, então muitas das vezes é melhor você calar. Tá, e aí eu não posso falar mais nada, Amanda? Claro que pode. Mas que tal perguntar como o outro se sente com aquele assunto, ao invés de dizer que ele deveria fazer? Hoje aí temos a era digital, a internet, muitas pessoas estão expostas. E essa proximidade digital, ela não dá o direito de julgamentos de desmedidos, muito menos de comentários que podem fazer com que o outro se sinta mal. Então tenha cuidado. Se você se preocupa mesmo com o outro, mude a forma como fala com ele. Coloque-se sempre no lugar dele e haja com responsabilidade afetiva. Sempre se colocando no lugar do outro. Ao invés de simplesmente emitir um comentário, fazer uma fofoca ou dar uma opinião que muitas das vezes você não sabe onde vai tocar naquela ferida, onde vai machucar o outro. E quando se trata de relacionamentos amorosos, é importante também você ter cuidado para não estar com uma pessoa sem querer estar, enrolar um relacionamento e muitas das vezes já não faz mais sentido para você. Então seja sincero, abra o jogo, fale suas emoções, seja empático. Eu tenho certeza que não só a sua vida vai ser diferente, como das pessoas que convivem com você. Se soubesses abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor a ponto. Antes de iniciar um relacionamento, as pessoas deveriam se perguntar: eu estou pronta para me relacionar? Ou seja, eu tenho responsabilidade emocional comigo e com o outro? São perguntas difíceis de fazer e de responder.
Uma queixa comum que chega no meu consultório é: ele sumiu e não responde mais as minhas mensagens no WhatsApp, não responde minhas ligações. Os relacionamentos vão acontecendo sem as pessoas atingirem uma maturidade emocional com elas mesmas. Imagine com os outros. Quando eu digo maturidade, não tem nada a ver com idade. É maturidade emocional. Mas afinal, o que é essa autorresponsabilidade emocional? A autorresponsabilidade emocional é quando nós assumimos as nossas emoções sem colocar culpa no outro. É entender que o outro fez algo que te magoou e lidar com a sua mágoa e com o seu sentimento sem culpar o outro por aquilo que você está sentindo. Então, antes de entrar no relacionamento, você precisa se conhecer e saber que a felicidade ela deve estar em si e não no outro. Não se pode colocar essa responsabilidade em cima de uma outra pessoa, é muito pesado. E vice-versa, você ser responsabilizada por fazer o outro feliz é muito pesado. Por outro lado, também é necessário estar pronta emocionalmente para ser sincera com o outro. Não dá para acabar um relacionamento e sumir sem dar satisfação, não atender mais no telefone, terminar um relacionamento de repente sem dar a chance do outro sequer entender o que foi que aconteceu. Isso acontece normalmente porque a pessoa não está pronta para ver o outro mal ou pedindo para reconsiderar, não dá conta de dizer não. E por isso sumir acha que é a solução mais fácil. Mas ela também é a mais cruel, usando aí nesse exemplo. Então é importante estarmos preparados para entrar num relacionamento e ter maturidade para assumir a responsabilidade emocional. Se não quer estar naquele relacionamento ou quer estar naquele relacionamento, dizer com clareza aquilo que você quer. Se você não quer não estar mais, você diga para ela quando ela vier lhe procurar. É ligar. É muito difícil quando alguém liga várias vezes para saber como o outro está e é ignorado. Então, faz parte também da responsabilidade emocional você se preocupar com o outro. Se você não está pronta para assumir a responsabilidade, tome muito cuidado para se relacionar. Não se pode fazer promessas, criar expectativas no outro e terminar no dia seguinte sem nenhum motivo forte, sem nenhuma briga, nenhuma falta de respeito, enfim. Algo que realmente mobilize. Mas também não se pode ficar num relacionamento que não se quer mais. A base de uma relação saudável é a confiança. Então, é importante lembrar que a outra pessoa está emocionalmente ligada a você e que provavelmente você que deixou ela se sentir assim. Claro que existem pessoas que se envolvem mesmo quando estamos dando sinais que elas já não façam, que isso já é um outro assunto, que já não faz mais sentido. Então, se você não está pronto ou pronta para ter essas responsabilidades emocionais para com o outro, não entre num relacionamento nesse momento. Busque ter essa maturidade, busque seu autoconhecimento, para futuramente você poder ter possibilidade realmente de construir um relacionamento mais saudável. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu sei de mim, mais eu também sou responsável pelas minhas ações e aquilo que impacta no outro. Tenha cuidado ao se relacionar com o efeito que você está provocando no outro com as suas atitudes. Então, quanto mais você souber o que realmente acontece aqui dentro, melhor você vai dar possibilidade de se relacionar de uma forma mais saudável com o outro. Quando estamos tu e eu, e ao meu lado adormeces, um oceano nos separa, mas tu não sabes de nada. A canção que se repete, a tristeza que me cala, o amor foi recebido, apesar do que tu calas. O amor foi recebido, apesar do que tu calas. Nós ouvimos aqui, por ordem, né? Nós ouvimos o professor Luiz Mauro Sá Martino, ele é sociólogo, filósofo. Nós ouvimos também a Marisa de Abreu, psicóloga. E logo depois nós ouvimos a Amanda Almeida, psicoterapeuta.
E também, assim, através de algumas pesquisas, eu encontrei um blog, um site, né, bem interessante também, da doutora Vanessa, psicóloga, né, Vanessa Dockhorn. É muito interessante os artigos dela também, vale a pena conferir. E na página do Universo Feminino no Facebook, onde tem a publicação deste programa de hoje, e em outras publicações também ali na página, eu coloco os links destes profissionais, as fontes, né? Os links das páginas, dos canais, das fontes de pesquisa para gente, que a gente traz aqui esses conteúdos para vocês. E nós vamos ouvir também alguns depoimentos, alguns relatos, além das músicas, né, que nós estamos ouvindo, que elas estarão na playlist referente a este programa no canal do YouTube, no canal do Universo Feminino. Então, a partir de hoje, logo depois da transmissão do programa, esse programa vai estar disponível e a playlist também das músicas que fizeram parte dessa trilha. Afeto. E o afeto não é somente nas relações amorosas, relações românticas. O afeto está dentro da família, entre os amigos, entre as pessoas com as quais a gente convive. E é nisso que a gente tem que ter a empatia, a responsabilidade. De certa forma, o afeto, ele é comprometimento. Ele é um alinhamento de expectativas, tanto num casamento, num namoro, como numa profissão que a gente possa exercer. E agora a seguir a gente vai ouvir 2 depoimentos, 2 profissões, da Andréia Rodrigues, técnica de enfermagem, da Lu Nóbrega Vieira, terapeuta universalista. Olá, eu me chamo Andréia Rodrigues, sou técnica de enfermagem, há 16 anos atuo nesta profissão. Posso dizer que amo o que eu faço. Trabalho num posto de saúde na cidade de Esteio e todos os dias para mim é um desafio. Quando acordo de manhã, sempre oro e peço para Deus que me ajude e me dirija, porque para mim é um dom poder ajudar outras pessoas, porque vejo às vezes que os colegas trabalham muitas vezes só pela profissão, não tem aquele dom, aquele carinho ou aquele jeito, né, de lidar com as pessoas. Então, que nem eu falei, eu amo o que faço, né, e ali, todos os dias, sempre tem aquelas pessoas, né, que precisam muitas vezes de um curativo, faço curativos, faço medicações, faço vacina, faço o teste do Covid e tem também aquelas pessoas que vão ali muitas vezes para conversar, para desabafar, chegam com crise de ansiedade, que muitas vezes os médicos solicitam algum exame e não aparece nada nos exames, porque muitas vezes é uma crise de ansiedade, uma doença na alma, e muitas vezes eles vão ali só para realmente conversar mesmo, né? E quando acontece isso, que eu tenho algum tempinho, eu sempre chamo a pessoa em particular, pergunto se quer conversar, dou uma atenção a mais, procuro dar uma atenção. E já aconteceu também várias situações fora do trabalho, de eu estar na rua e me deparar com algum acidente, como já aconteceu, eu parar o carro e prestar o primeiro atendimento, os primeiros socorros. No trem também, no Transurb já aconteceu, também de eu prestar assistência, os primeiros socorros a uma pessoa que precisou de atendimento. Por isso que eu disse desde o começo que é um dom, né? E se tivesse que escolher novamente uma profissão, com certeza eu ia escolher novamente a minha profissão.
porque amo o que eu faço. Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Olá, pessoal. Aqui é a Luciana Nóbrega Vieira, mãe do João Gabriel, amante da natureza, apaixonada pela vida, pelas pessoas, pelos animais, pelos seres. É um prazer estar nesse canal, né? O convite da Bel. Então eu fiquei muito impactada, encantada, endançada, apaixonada quando eu participei do programa do dia 27 de janeiro, do Universo Feminino, Frida Rock, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu vi e das partilhas que foram feitas. Fiquei bem impressionada e o chamado foi bem forte em mim. Então, a convite da Bel, estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho, né, da Luciana nesse universo das mulheres mutantes, dessa metamorfose ambulante que a gente é, dessas mulheres de fase, mulheres cíclicas, de lua, mulheres de fases, né, como bem as músicas nos revelam, nos interpretam. Estou vivendo nesse momento, né, uma transição, uma ampliação, né, uma mudança de foco, né, agregando conhecimento e práticas, né, de toda a minha experiência profissional, né, e estou aqui para dividir um pouquinho isso com vocês. Trabalhei bastante tempo com políticas públicas, projetos sociais, captação de recursos, em prefeituras, em organismos internacionais e no terceiro setor, né, nas ONGs, em projetos sociais mesmo dentro de entidades. Eu adoro muito a minha trajetória profissional, eu amo as histórias de vida que eu tive nesses lugares, né, os amores, os amigos, tudo que acompanhou isso, né, os lugares onde eu morei, o meu desenvolvimento espiritual, enfim, né. Sou uma pessoa que gosto muito de estar entre amigos, dar gargalhada, dançar, né, e fazer todo mundo tirar aquela gargalhada do fundo da alma das pessoas. Mas nesse momento o meu convite é para esse mundo, né, que eu entrei há 7 anos, né, que eu vivencio essas práticas terapêuticas, holísticas, sistêmicas. Né? Eu me formei na Unipra 2 anos atrás, a Unipra em Canoas, foi um curso maravilhoso de 2 anos, me formei terapeuta universalista, fui monitora depois por mais 2 anos, que também foi uma experiência muito legal. Então a gente, né, absorveu todo o conhecimento de apometria, cromoterapia, retrocognição, a regressão, eteriatria, reflexologia, barra de Axe, entre várias outras terapias naturais, né? Enfim. Me formei também facilitadora de círculos de construção de paz, de justiça restaurativa, facilitadora de grupos reflexivos de gênero, trabalho com mulheres, com homens também, autores da Maria da Penha, ou homens que
estão dispostos ao desenvolvimento, ao processo terapêutico. Enfim, né, uma caminhada muito legal nesses últimos 3 anos também, nessa questão de trabalho em grupo, de cursos, de imersões na natureza, que me descrevem nesse momento. E isso tem tudo a ver, né? Assim, as terapias integrativas, as políticas públicas que eu transitei, os projetos sociais, porque essa questão é uma questão de saúde integral, saúde preventiva, saúde mental, do nosso corpo físico, mental, espiritual, né? E toda essa minha formação culminou também com a formação de constelação familiar sistêmica, que eu acho que nessa grande colcha, né, da minha caminhada profissional, é um pano de fundo, né? A constelação fala muito de todas essas práticas de vida que eu tive, que eu tenho, e ela amarra tudo isso, ela nos conecta com os nossos sonhos, com a nossa ancestralidade, com a nossa sombra, e a gente consegue ir para a nossa vida, né, com uma carga de um olhar sistêmico e um olhar libertador para a nossa felicidade, para a nossa ampliação, para a nossa amplitude, né, de horizontes. Trabalhei também numa entidade cultural, de música, dança, na Barra do Ribeiro, né, que é um lugar, um município que eu amo muito, né. Tô em Canoas e tô na Barra do Ribeiro nesses últimos anos da minha vida, né, caminhei por vários lugares, mas esses 2 lugares são referências para mim, para o meu filho. E a gente, essa questão mutante, né, que a gente tem. Então, como eu disse para vocês, né, já fui alu da Barra, alu da captação de recursos, alu do Centro da Juventude, alu da Justiça Restaurativa, e agora o convite é alu do Arvorecer e alu terapeuta, né. Eu, em 2020, abri essa proposta do Arvorecer, que junta toda essa complexidade, esse universo, né, das minhas práticas profissionais, que é as consultorias em projetos sociais, e essa luterapeuta de grupos, individual. E nesse momento é essa Luciana do Arvorecer e a Luciana terapeuta que vem convidar vocês para esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, para fazer essa caminhada dentro de todas essas práticas terapêuticas que eu venho mergulhando, né? Então é essa Luciana que quer estar junto com esse universo feminino, com trocas, partilhas, vivências, né? Com essas Fridas, com essas flores, com esses amigos, com esses amores, né? Que a gente sempre está vivenciando. Então o convite é esse, o convite é para a gente arvorecer juntos, acessar nossa essência, nossa alegria, nossa confiança na nossa vida hoje, para a gente realizar sonhos, né? Então, junto com todas as ferramentas que eu trago, né, da constelação, da apometria, a cromoterapia, a regressão, barra de axis, eu convido vocês para essa caminhada comigo, né, para a gente reforçar o nosso espírito empreendedor, a nossa capacidade de realização profissional, pessoal, de realizar sonhos, né? O trabalho com o nosso sagrado feminino, com a nossa energia Kundalini, essa energia criativa, criadora, essa energia vital, né, que nos remete à liberdade, à nossa criatividade, à nossa sensualidade e ao nosso prazer, né, de realização em todas as áreas da nossa vida. Gratidão, um abraço e me sigam nas redes sociais, Lu Nóbrega Vieira Terapeuta e Lu Nóbrega Vieira Arvorecer. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita aqui.
né? Que a gente pode hoje questionar, discutir, falar as coisas, situações nas quais até algum momento eram naturalizadas, as pessoas não deixavam de sentir, elas sentiam as mesmas coisas que elas sentem hoje, que hoje nós sentimos, né? Mas não se falava, não se definia, e isso é tão interessante que a gente consegue falar abertamente e ouvir muitas vezes algum especialista sobre determinado assunto e que parece que traduz coisas que acontecem com a gente, as sensações, as emoções, parece que conseguem explicar e traduzir exatamente o que acontece com a gente, porque a gente vive, porque a gente é vivo, porque, né, nós vivenciamos situações na vida e até uma certa época, principalmente as mulheres, elas eram obrigadas, de certa forma, elas ficavam no seu ponto, no seu canto, no seu lugar, como se fosse um lugar que fosse obrigação delas ficarem ali. E hoje nós não aceitamos qualquer coisa. Podemos não aceitar, embora muitas vezes a gente acabe aceitando. Mas a gente não precisa aceitar certas situações na vida da gente. E isso já dá margem também para pensar num próximo programa falando sobre o movimento feminista, né? As sufragistas, a onda feminista, as ondas feministas, né? As lutas das mulheres em várias instâncias, em vários departamentos da vida, da política, das emoções, né? Da arte. Isso nos traz muito assunto, a gente tem muito conteúdo, né? Muito material para estudar. E o que a gente quer, o que todos queremos é viver de forma plena, mas a gente não deve esquecer que existem outras pessoas envolvidas nos nossos desejos. E vamos trazer agora o relato de uma pessoa que traz o afeto na sua vida, que veio compartilhar as suas emoções, as suas sensações em relação à responsabilidade afetiva. E vamos ouvir o relato de Miriam Ismael. Oi, Bel, aqui é a Miriam Ismael. Obrigada mais uma vez pelo convite para participar do Universo Feminino e hoje para falar sobre responsabilidade afetiva. Bom, a gente sabe que esse termo pode ser aplicado a vários tipos de relacionamentos, mas eu escolhi falar sobre o amoroso, né? O relacionamento entre duas pessoas, porque para mim sempre foi algo que me gerava muita ansiedade, muitas angústias, simplesmente porque eu esperava demais da outra pessoa. Eu não entendia por que não funcionava. Então, desse jeito eu sofria, ficava triste, me frustrava, deprimia e seguia achando que sempre eu deveria ter alguém ao meu lado para me amar. E, de certa forma, até me vitimizando por não ser amada, por não ser respeitada como eu gostaria e merecia. E muitas vezes me submetendo por muito tempo a esses relacionamentos tóxicos, né? Então eu vou confessar que foi por muito tempo dessa maneira, bem mais do que eu esperava, né? Doeu demais, mas eu acho que eu aprendi. Se não aprendi, estou convivendo muito bem com o que eu aprendi disso tudo, com a maturidade, né? Então, o dia que eu descobri que a pessoa mais importante no relacionamento era eu, né? Que cada pessoa dentro de um relacionamento é única, né? O relacionamento não é plural, e sim singular, e respeitar, conviver lado a lado. Então, eu comecei a entender e respeitar
o outro e a mim também, né? Muito importante. Então, ter um relacionamento com acordos, com respeito, com empatia, com parceria, é possível. Mesmo que a gente não fique juntos o tempo todo, um relacionamento onde tu pode admirar o outro, não falar do outro, não expor o outro, né? Ter cuidado com o outro, ser verdadeiro com o outro, tu poder confiar, dormir e ser tranquilo. É muito bom poder conversar de forma leve, estar inteiro com a outra pessoa, sentir saudade, isso é legal, é muito bom. Então, procurar se vigiar também, né? Eu acho que a gente tem que se vigiar e tentar não cobrar uma responsabilidade que é do outro, porque talvez seja o que é mais difícil, assim, é não tentar mudar o jeito da outra pessoa, porque a outra pessoa tem que melhorar, a outra pessoa tem que ir atrás, tu pode torcer pela pessoa, mas não tentar mudar a pessoa. É uma coisa nos relacionamentos que a gente faz bastante, até com amigos, né? De pai para filho, é mudar a pessoa, não aceitar a pessoa do jeito que ela é. Mas também agora tem outro lado, que se tu não sentir, né, esse desejo, acho que o mais importante é tu ser transparente. Ou seja, se tu não sentir essa reciprocidade, há um tempo que se afasta, né? Porque tem que ser verdadeiro realmente. Bom, eu não aceito mais ficar nesses relacionamentos tóxicos, esses relacionamentos abusivos. Eu estou me permitindo ficar na minha companhia. E como é bom essa liberdade, né? Como é bom não ter não gerar essas expectativas sobre o outro, né? Então, quando tem um encontro, né? Quando eu me encontro com a outra pessoa, é gostoso. Esse relacionamento tem que ser leve, tem que ser com risada, com aquelas conversas entre as cobertas, ou comendo uma pipoca, olhando um filme, tem que ser momentos únicos. É isso. Eu espero o menos possível. Quanto menor a expectativa, menor é o tombo. Então, apostar realmente que a outra pessoa possa ser leal, né, contigo. Isso é legal. Assim a gente... E dessa forma tu ser também, né? Obviamente, essa troca aí necessária. Um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre o assunto, essa abordagem que nós fizemos sobre o afeto, a responsabilidade afetiva e emocional. E eu agradeço a presença de todas e de todos e até o próximo programa. Simplesmente ama.